Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Marcas. E hoje eu estou com uma convidada especialíssima. Além de ser uma mulher linda, maravilhosa, empreendedora, ela já foi estudante de Direito, é formada em designer de moda e ela está aqui com a gente para contar um pouquinho, porque a história dela é lindíssima e imensa, e ela vai contar aqui um pouquinho para a gente sobre a marca dela. Seja bem-vinda, Rafa. Rafaela Vitor está aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estou super honrada da gente poder ter esse bate-papo, conversar aqui um pouquinho sobre o empreender, sobre esse universo, né? E principalmente para nós, mulheres, eu acho que é muito valioso que a gente tenha essa troca, que a gente possa dividir. E, assim, realmente a minha vida, assim, minha experiência com empreender, com a moda, faz um tempinho. E ela também passa muito por esse universo feminino, do que eu... das minhas experiências como mulher, de em que lugares eu me deixei chegar, como eu consegui retomar. Então, assim, eu gosto muito de dividir, porque eu acho que quando a gente divide nossa partilha, né? Acho que a gente acaba tocando também outras pessoas que precisem, enfim, de alguma forma, de uma palavra. Eu acho que eu sou muito Mulheres Unidas, sabe? Eu acho que a gente tem que se unir mesmo. E tá certo mesmo. É mais uma inspiração, né? A sua história, ela pode servir e serve como inspiração para outras mulheres de diversos aspectos. Não só no empreendedorismo, mas em vários outros aspectos da vida. Porque às vezes, nós como mulheres, muitas vezes, né, por uma questão social, cultural, a gente se deixa colocar em lugares que não nos cabem. Isso. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar, né, posse de quem somos, compreender isso. Essa ideia, né, do autocuidado, da autocompaixão, não só com ir pra academia ou maquiar, ou enfim, com a beleza em si, que é muito importante também desse cuidado, mas para além disso, do amor próprio mesmo, né, desse cuidado. E aí a gente vai falar da minha marca, e eu tô falando um pouco disso porque realmente eu me percebo muito na minha história como marca. Também foi marcada por esse lugar que eu, em algum momento, me deixei colocar, mas que bom que eu tive a coragem, acho que essa é a palavra, assim, que eu adoro essa palavra, coragem. Ela é linda. De retomar, né? Que eu acho que eu brinco, assim, é mais difícil recomeçar, porque você tem um caminho, né? Começar já é muito difícil, mas recomeçar, só que ele é tão bonito, porque eu acho que é isso, ele tá muito ligado a essa coragem. E aí eu acho que isso é muito importante de dividir, porque às vezes você acha que não vai conseguir, enfim, eu acho tão possível, né, a gente reconstruir de formas diferentes, e às vezes a rota, o caminho que a gente traça, o outro é muito mais bonito. A gente só não sabia qual era, né? É verdade. E já nessa introdução maravilhosa, né, que a gente já fica assim, com água na boca do que vai vir. Mas eu queria que você explicasse, já dentro de toda essa perspectiva que você trouxe, como a Rafaela Vitor, pessoa física, se embrenhou com a Rafaela Vitor, pessoa jurídica. Porque a Rafaela Vitor é a sua marca, é a sua marca. Como foi que isso começou? Porque essa história de coragem, eu acho que é muito da mulher, né? A mulher sem coragem, ela quase que é um ser inanimado. Ela precisa de coragem para tudo, para tudo. Então, como foi esse ato de coragem primeiro? Porque você começou direito, saiu do direito e foi pro designer de moda. Então, esse foi o primeiro ato de coragem. Foi, verdade. Né? Porque as pessoas provavelmente disseram que não, tá louca. O quê? Direito, né? E tal, aquela coisa. Que depois que a gente tá dentro da área, a gente entende que não é essas Coca-Cola todas que o pessoal fala. Mas como foi esse percurso? Não era uma profissão tradicional, digamos assim, né? A que eu estava escolhendo naquele momento. Então, eu tinha 19 anos e aí tava lá cursando Direito. Na verdade, como a minha família era muito dentro desse universo do direito, eu nem me via fazendo outra coisa, porque eu não tinha muita percepção do que era. E quando eu fui para a faculdade, o curso em si, eu até achei super interessante, eu gostava, mas eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar no tribunal. Enfim, quando eu vi como era que funcionava, eu não me identifiquei tanto com a profissão. E tinha lá uma paixão pela moda muito
Eu adorava, assim, eu sempre observei muito as pessoas, o comportamento, porque moda tá muito ligado a isso, né? Então, ao comportamento, então sempre foi algo que eu me interessei muito. E aí eu tive naquele momento a coragem de tentar, né? Ir lá para uma profissão que não era ali tradicional. E realmente eu ouvi algumas críticas, mas minha família me apoiou, enfim. E desde o primeiro semestre da faculdade, eu sempre fui apaixonada por bolsa, sempre. Engraçado, né? E aí, eu na época tinha um namorado que a mãe dele tinha uma loja de couro. E a mãe dele falou assim pra mim, eu no primeiro semestre da faculdade de moda. Que no primeiro semestre de nenhuma faculdade você sabe de nada, né? Imagina. Então, aí ela olhou pra mim e disse assim, Rafa, tu sabe fazer bolsa? Aí eu disse, sei. Claro que eu não sabia, né? Uhum. E aí, lá vai eu. E ela tinha vários couros que ela viajava e trazia uns peles. E eu, asmática... pirava, ficava horas lá dentro. E aí comecei a fazer vários desenvolvimentos. Eram peças únicas, assim. Mas realmente era um processo que eu fui aprendendo desde o comecinho, assim. Como, né, a pele, a modelagem. E aí eu ficava discutindo com povos modelistas que eu não sabia nem o que é que eu estava dizendo. E aí eu fui realmente aprendendo. Então, desde o meu primeiro semestre de faculdade, eu já comecei a produzir, né, nesse formato. E aí eu sabia, porque eu acho que uma coisa que eu sinto muito na vida é que o nosso caminho, ele vai aparecendo. A gente tem ali uma vocação e uma aptidão, mas se a gente, ele vai aparecendo. É como se as coisas fossem mais fluidas naquele lugar. Como também já teve várias coisas na minha vida que eu já tentei e não ia. Trava, sabe? E quando eu vou pra algo, quando eu vejo que é algo leve, que tá fluindo, aí você vai sentindo que é o que lhe pertence. Então, desde o começo, eu tive essa experiência, pude ter a experiência de trabalhar com o desenvolvimento de produto. E aí eu fui me apaixonando, porque assim, como eu gosto muito do transformar, você sair ali do cru, né, tipo de uma pele, para um produto pronto, é muito legal, assim, é muito bonito. E aquilo ali foi me encantando. Eu sou super ativa. E eu não conseguia fazer a mesma coisa. E era como se eu estivesse toda hora fazendo coisas novas, de fato, né? É. Porque eu tô sempre criando coisas novas. E eu fui me apaixonando. Então, assim, aí eu comecei vendendo em casa. Tinha Orkut na época. Eu lembro que o Orkut só podia ter 1000 pessoas. Aí eu tinha 5 Orkuts. Aí minha mãe super me ajudava. Enfim, então a minha marca... E eu não tinha um nome, eu usava o meu nome. Excelente, né? Mesmo sem saber, tu foi na melhor forma de ser original. Pois é, e aí eu usava meu nome. E aí, engraçado, quando eu era mais nova, o meu sobrenome, o Vitor, eu não gostava tanto. E nessa época eu já amava, porque tinha tudo a ver com o universo, né? Que eu trabalhava, enfim. E aí eu fui usando, e aí as redes sociais sempre foram muito ligadas ao meu trabalho. Por isso, porque tinha esse Orkut, enfim. Aí depois a gente foi migrando. Eu abri a minha primeira loja em 2010, numa ruazinha ali do lado da Manix, como é o nome daquela rua? Carolina Sucupira, perto da Via Expressa. Era uma lojinha bem pequenininha. Enfim, e essa minha primeira loja foi muito legal, assim, eu aprendi muito. Eu não sabia fazer nada. Eu era a vendedora, eu era a que produzia, eu era o caixa. E eu ficava chorando lá de dentro da loja, porque não entrava ninguém. Porque, assim, era um lugar escondido. Não tinha rede social, assim, tão forte. Como a gente tem hoje, né? Isso. Que é um canal de comunicação. E aí eu falava, meu Deus, e agora? E aí, eu acho que na escassez a gente vai tendo ideias, né? Eu fui encontrando pessoas. Eu sempre brinco e eu acredito muito nisso, assim. Eu me sinto muito abundante na minha vida, porque sempre tem anjos. Anjos, eu uso muito essa palavra. E aí eu tinha um amigo que ele estudou comigo no colégio, enfim, ele trabalhava com marketing, numa marca grande aqui do Ceará. E aí eu pedi ajuda para ele, ele montou um planejamento de marketing comigo. Aí a gente começou a fazer várias coisas, começou a dar resultado. Eu comecei a ter umas influenciadoras que estavam iniciando ali no começo e que começaram a dar muito resultado. E aí as coisas foram acontecendo. Aí de lá eu fui para a minha loja da Dom Luiz, de lá a gente foi para o Rio Mar. E de lá a gente abriu também uma loja de atacado na Marcondes Pereira. Aí, ou seja, foi o boom, foi né? crescendo. Foi o ponto de virada da marca. Exatamente. E aí a gente começou, como a gente produzia, começaram a vir vários clientes de outros estados, querer a marca. Eu lembro que em Mossoró a gente era muito forte, tinha uma loja que era uma maison lá, e vendia a marca. Eu falei, eu vou ir fazer um
um VM, né? Que é o Visual Merchandising da loja, quando eles iam fazer um lançamento. Quando eu cheguei lá, todo mundo conhecia a marca. E o povo eu falei, não, gente, eu vim só arrumar. Tipo, não, Rafa, E aí, lá, assim, proporcionalmente, normalmente você vende mais sapato do que bolsa, quando você vende os dois. E elas vendiam mais bolsa da Rafaela do que sapato de outras marcas bem conhecidas, porque lá a gente acabou tendo, né? Enfim, aí eu vi como a marca estava sendo bem aceita, e enfim, e fiquei muito feliz, né? E a gente começou a ir para outros estados, no Nordeste, a gente começou a fazer umas feiras também, foi super bacana. Só que aí nessa história, né, aí a Rafaela, mulher, engravidou a primeira vez. Aí a gente já começa, e agora, né? Como é que eu vou ficar até 10 horas da noite no shopping? Perrengues que só mãe sabe como é que a gente Pois resolve, é. né? E aí começaram a vir várias questões, assim, nesse sentido. E aí depois veio minha segunda gravidez. E nesse período aí veio uma coisinha chamada pandemia. Antes da pandemia, eu estava grávida da Maria, que é a minha segunda filha, né? E eu estava grávida da Maria durante a pandemia. E aí foi muito. Aí depois eu já grávida, que já, né, já tem umas demandas maiores com o bebê ainda, que o Arthur tinha 3 anos. E veio a pandemia. Aí a pandemia realmente foi assim, desesperador, porque a gente não sabia nem se ia estar vivo, né? Porque todo mundo estava naquele desespero e a gente com o negócio ali, fornecedores, funcionários, eu grávida. Enfim, foi assim um período muito desafiador, sabe? Assim, muito. Mas a gente continuou, seguimos. No meio da pandemia, mesmo eu grávida, eu comecei a pensar em estratégias. E deu certo, assim, começou a funcionar. Eu uni minha equipe. Foi interessante que a gente ficou online, mais trabalhando. Então, a gente conseguiu esse processo. Só que, aí depois a gente teve 2 anos, né, de pandemia. No segundo ano de pandemia, eu passei por um divórcio muito difícil. Que a minha filha era muito pequena. Os meus 2 filhos eram muito pequenos, né? Aí, por isso que eu tava falando tanto aquela parte da mulher, né? Assim, que muitas vezes nem eu me dava conta que eu era tão capaz, porque, sei lá, eu acho que eu ficava naquele lugar também de esposa. Enfim, eu não me percebia tanto como mulher. E aí eu passei por esse divórcio, que foi muito doloroso pra mim, assim, foi muito difícil. Eu tinha 2 bebês, minha filha tinha 6 meses, o Arthur tinha 3 anos e meio. E foi muito repentino, foi muito difícil. E nesse meio tempo, eu realmente vi minha vida desmoronando. Eu não conseguia lidar com a empresa, eu não conseguia lidar comigo. Amiga, mas também, né? Com nada. 2 filhos, um de 3, um de 6 meses, uma pandemia enlouquecida, tudo parado, a gente sem perspectiva do que ia acontecer. Total. E aí foi muito difícil, assim. E foi nesse momento que eu percebi que eu não ia dar conta. Então, assim, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás, né? Para dar um para frente, ou 2, ou correr uma maratona. Correr uma maratona. Mas foi nesse momento que eu falei, eu preciso encerrar para eu conseguir organizar a minha vida pessoal. Porque a Rafaela, antes de marca, é uma pessoa, né? E é por isso que é tão entrelaçado. E aí eu vivi esse momento, né? E nesse meio tempo, como eu sou uma pessoa extremamente ativa, quando eu encerrei, eu fui trabalhar num grupo, que tem muitas lojas, e foi super importante. Eu implantei a indústria nesse grupo, a gente passou a ter um desenvolvimento. Então, peraí, deixa eu entender. Volta, né? Que é para o pessoal entender. Volta, né? Volta. Teve um período difícil, foi pandemia ali, 2020. Uhum. Pronto, 2020. Aí você encerrou as lojas. 2021. Em 2021 você encerrou as lojas. Foi, depois do meu divórcio. Certo. Teve o divórcio, né? Teve o nascimento da pequena. Isso. Aí teve o divórcio, para poder organizar a casa, saber o que iria fazer, Isso. como iria fazer. Você fechou todas... Isso. Fechou todas as lojas, certo. Encerrou a atividade da RV. Da RV, isso. 2021, a Isso, RV estava encerrada. Aí fechou todas as lojas e tudo, ok. Nem encomenda, nada. Encerrou tudo, Encerrei, fechou, total. bateu, ok.
bateu o pé, né? Jogou a poeira pra trás. Foi. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí você voltou pro meio corporativo. Na verdade, eu nunca fui, né? Eu nunca trabalhei. Sempre, a minha marca... Salvo na tua sogra lá atrás. Nem com ela, porque era como se fosse um negócio meu. Ela era dona da loja de couro. Certo. Entendeu? Ela era dona da loja de couro. Isso, e você ela se utilizava dessa vantagem para montar suas peças. Isso. Então, eu nunca tinha... Né? Então, foi também muito importante, né? Esse processo. Porque eu vivi experiências que eu não tinha. E aí, eu fui como designer, fiz todo o processo criativo e também a parte industrial que eles não tinham. Então, eu fiquei 2 anos nessa empresa. Uhum. E aí, foi, como eu disse, né? Importante a experiência. E aí, depois eu retomei com a RV, em outro formato. E aí, nesses 2 anos, a Rafaela já tinha outra cabeça, outros planos, outra ideia do que ela queria para a vida dela. Porque eu entendi muitas coisas, né? Assim, nesse sentido do que é valioso para mim. Porque, às vezes, a gente sempre fica se medindo pela régua do outro. Né, do sucesso, do que é ser isso, não, aqui. Quase sempre, né? É um erro que a gente costuma cometer. Porque o que é bom é relativo, né? E aí hoje, com clareza, com muita terapia e com e com um processo muito pessoal de autoconhecimento mesmo, porque eu brinco, né? Não é só a terapia, eu já fazia terapia há muitos anos, mas mergulhar, porque às vezes a gente fica na superfície. É mais cômodo, né? Dá menos trabalho, né? E dói muito. Olhar pra dentro dá muito trabalho. Dói, mexe com muita coisa que às vezes você nem queria lembrar que existiu, né? Só que eu já tava lá mesmo, né? Tipo assim, eu já tinha passado por tudo mesmo. Eu falei, não, cara, agora eu preciso entender. Né? Quantas coisas aqui estão escondidas. E aí, eu realmente comecei um processo de autoconhecimento muito valioso pra mim. E entender o que é importante para a Rafaela. O que é valor para a Rafaela. O que é isso. Sabe? Não é... Então, eu entendi isso e comecei a buscar isso. E eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Na verdade, eu nunca parei de executar, porque mesmo nos 2 anos que eu pausei, eu trabalhava com desenvolvimento de bolsa. Do mesmo jeito. Só que, óbvio, né? Como eu trabalhava para uma empresa, era uma persona da empresa. Exato. Né? Não era a mulher que eu desenvolvia, né? E aí, quando eu voltei, foi muito legal, porque eu ia para uns cafés e tal, viajava e fazia uns desenhos, uns esboços, e comecei a voltar. Eu acho que eu voltei muito melhor do que eu, honestamente, assim, com um trabalho mais interessante, com menos pressão, porque quando você tá dentro de um universo ali de produzir, você nem pensa, você meio que vai no automático. E aí eu comecei a entender mais, a me conhecer mais, e isso reverberou muito no meu trabalho. E aí a RV voltou, a gente fez 1 ano de showroom, né? Antes da gente ir pro showroom, eu fiquei um tempo na GO, que é uma marca que eu gosto muito. As meninas têm um espaço lá e elas vendiam as bolsas da RV. E em outras lojas também, né, que eu já trabalhava, não aqui em Fortaleza, mas em outros estados. E depois eu voltei pro meu cantinho, num formato que eu tô muito feliz, que é um formato de showroom, porque eu consigo estar próximo das minhas clientes, né? Eu consigo tomar um café, tomar um vinho. É tão bom, amiga. Não é bom? É ótimo. Conversar, apresentar o que eu faço, né, com mais... Eu acho que à medida em que você reduz, você consegue ser mais assertiva, né? No que você está fazendo. E as pessoas percebem isso, né? Eu digo porque eu sou consumidora da RV e a gente sabe que as suas peças não são aquelas peças de linha de produção. Sim. Não vai ter todo mundo usando a sua bolsa. Não vai ter todo mundo. E outra, eu sou mestre nisso, né? Ai, amei. Amiga, só tem uma única unidade. É a última. Porque são peças realmente... exclusivas praticamente, né? Elas são mais... E assim, hoje eu tenho um trabalho manual de peças, assim. A bolsa, ela tem um processo muito manual, tá? Mas o trabalho que eu faço, ele ainda é mais minucioso.
E aí, realmente, assim, a gente tem uma mão de obra de artesão, assim, muito especial, sabe? E por isso que eu acho que... E é isso que eu acredito que torne a peça ainda mais, assim, né? Isso, única. E é esse o sentimento que eu fico... Que eu quero que a minha cliente carregue. Eu brinco, eu adoro gente. E, assim, a forma que eu encontrei na vida, né? De estar próximo ou de, sei lá, de alguma forma fazer parte, foi através do meu produto. Então eu fico tão feliz, porque assim, o processo criativo para mim, sendo só sem a pessoa usar, assim, sem eu ver ele funcionando na vida, sem ver a utilidade dele na prática, né? Aí para mim ele perde muito sentido, sabe? Então, para mim, isso é muito valioso. Então, eu também acho que essa ideia de ser uma peça mais, como é que eu te digo, mais minuciosa, que tem um trabalho manual, né, maior, ela gera esse valor. E é isso que eu quero passar, que as minhas clientes se sintam únicas, especiais, que aquilo foi pensado para elas, né, para que funcione para a vida delas, para que naquela ocasião ela consiga ter um acessório com maior destaque e, né, a qualidade eu acho o básico, assim, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que oferecer. Uhum. Mas que é uma coisa que eu também sempre me preocupei muito. E é por isso que eu te escuto tanto. Rafa, eu tenho uma bolsa, sei lá, de 10 anos. E tá intacta. Eu digo, é isso. Entendeu? Porque, assim, você vai credibilizando pela qualidade, que é o básico. Mas, consequentemente, as pessoas vão se sentindo seguras também para isso, né? Para consumir o seu produto de forma duradoura, isso, né? Não é uma bolsa ou bolsas que você possa descartar. Não é esse o objetivo. Não é. Então, assim, além de ter uma questão social, porque você emprega os artesãos. Sim. Né? Que emprega o cara que está curtindo enfim, é uma cadeia produtiva. De forma direta ou indireta, você está sempre empregando pessoas. Então, a RV, ela alimenta algumas famílias. Com certeza. Aí, essa é a parte social, ótimo, excelente. A parte ambiental também. Sim. De que você não está fazendo coisas descartáveis. Sim. Que a pessoa vai comprar, ela pode até comprar uma peça de cada sua, de cada coleção. Ok. Mas ela está comprando porque ela quer ter essa opção. Exatamente. Não é porque aquela peça ela vai se desfazer em algum tempo. Isso. A gente tem muito essa preocupação com a durabilidade. E realmente, assim, elas falam, Rafa, às vezes a gente dá para uma amiga, para alguém da família, porque você vai comprando outras e as peças estão intactas. Exato. E é essa a ideia, né? Realmente que perdure, se você não vai mais usar, mas enfim, hoje em dia tem brechós e até doações, enfim. Aí a gente vai repassando e aquela peça realmente tem uma durabilidade, né? Assim, ela é realmente para ser ela é feita para durar. Ela é feita para durar. E isso é uma construção da tua marca. Isso. Né? Então, o recomeço da Rafaela Vitor, ele traz também essa questão de durável. Sim. Essa questão de durabilidade, de conceito, de direcionamento, de intencionalidade. Exatamente. Porque a gente percebe isso. Eu, como cliente, né? Sim. Eu percebo que você não faz por fazer. A sua coleção, ela vem sempre com um objetivo. Isso. Tá certo, eu não tô tirando mérito nenhum das Big, Master, Sim. né? Nenhuma dessas fabricantes, não. Mas é a coleção verão, é a coleção inverno, é o pocket outono-inverno, é o pocket isso aqui. Não, a coleção da Rafaela Vitor, ela é pensada com um objetivo. Que você pode usar aquela bolsa no inverno e no verão. É porque eu penso muito na atemporalidade, né? E eu gosto muito disso, que as pessoas usem o tempo inteiro e em várias ocasiões. Eu sempre penso em mim, assim, quando eu vou comprar alguma coisa, eu gosto muito de poder... Pra mim, o que se paga não é nem o valor, é eu poder usar muito. Somos duas. Né? Isso. Então, porque assim, às vezes você compra uma peça que, sei lá, é mais barata e você nem usa tanto, eu acho caro. É. Mas se você compra uma peça que você usa muito em várias situações, ela não é cara. Exato. Então, pra mim, tem muito essa ideia. E aí, eu sempre penso num produto que ele vá estar em vários locais. Sabe? Assim, que ela vai poder ir, sei lá, pra
pro dia a dia, mas depois eu tenho uma bolsa, né, que ela transforma em 3. Então, assim, a Elisa, todas as bolsas têm nome, né? Eu acho isso incrível. Pois também. são nomes de mulheres, clientes, amigas. Enfim, Elisa é o nome da filha. A minha amiga estava grávida, e, enfim, da minha melhor amiga de infância grávida, e o nome dela é Elisa. E na hora que eu criei a Elisa, falei, vai ser a Elisa. E a Elisa é maravilhosa, é a bolsa mais funcional da vida. Você vai pro seu dia a dia, mas você vai para um casamento. Então, ela consegue passear. Então, eu sempre penso nisso. Óbvio, né, que não são todos os modelos que eu consigo transitar tanto, mas eu sempre penso em formas de usar, alças diferentes, para que aquilo fique funcional e que funcione. E que tenha e que esteja com a mulher, que ela se sinta segura, para que esteja com ela em vários ambientes. E que aquilo seja um produto que ela vai realmente usar bastante. Né? A ideia da durabilidade, da intenção e o cuidado, né? Eu acho que quando você é uma marca como a minha, que é autoral, que é uma marca menor, sempre tem essa intenção, esse cuidado. E pronto, então eu entendi, a Rafaela entendeu que isso é o valioso para mim. Então, cada vez eu me sinto mais segura, porque isso é valioso. Diferente de quando eu não estava num momento onde eu só estava produzindo e era muito no automático, não tinha nada de mim ali. Era porque tinha que vender. Isso, porque tinha que atender aquele público, isso, porque tinha que mandar pro revendedor. Não tinha alma. Tinha que estar no atacado. Entendeu? E hoje a gente continua. Eu tenho várias lojistas que vendem a marca, a gente tem várias representantes, continua. Só que a gente tem um cuidado muito maior com isso. Né? É isso, é a intenção. Quem vai... Não por nada, mas por quê? Porque é um produto realmente diferente. E ele tem que estar posicionado da forma correta. O posicionamento dele vai dizer muito, né? Exatamente. Porque eu acredito que a faixa etária, né? As pessoas, o teu público que você busca, o público que usa a RV, não é aquele público modinha. Não é. São pessoas que, como você bem falou antes, eles estão procurando aquela atemporalidade. Isso. Que eu posso usar a minha peça. Não colocaria ela como clássica, né? Uhum. Ela é vanguardista. Eu acho as peças da RV vanguardistas. Eu acho lindo. Mas eu, que não sou vanguardista, uso as peças da RV e elas não me deixam elas não mudam o meu estilo, digamos assim. Elas agregam. Né? E eu acho que é legal porque o acessório, ele consegue ter ele tem essa capacidade de trazer a vanguarda, o moderno, o romântico dentro do acessório, sem você ficar caricato. Isso. Né? Sem necessariamente ser aquela bolsa neon usada só para aquela ocasião. Exatamente. Né? Isso. Uma modelagem pensada, um design diferente, com uma cor mais atemporal. Acho que vai funcionar muito e vai trazer esse toque de uma forma mais leve. E as minhas clientes, assim, elas são pessoas que elas buscam... Eu sempre digo uma coisa que é muito clara para mim. Tem espaço para todo mundo no mundo. Para todo mundo. E tem gosto para tudo no mundo. Não tem certo e errado, bonito e feio. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente só tem que saber quem é o nosso. E saber quem é o nosso, eu acho que está muito ligado a isso também. A esse ser você, que você vai se conectando e encontrando. Esse posicionamento que você tanto coloca, né? Isso. E dentro desse teu posicionamento, dentro do que você está me dizendo, o processo criativo... A Rafa, ela pensa no que ela vai construir para a próxima coleção? Como é esse processo criativo? Pois é, a gente tem lançamentos mensais. Então, assim, a gente não trabalha com coleções, assim, inverno, verão. Lógico que a gente tem a tendência de cores de acordo com essas temporadas, mas através das cores, de uma forma mais sutil, que esteja dentro do universo das minhas clientes, da RV. Então, assim, a gente tem lançamentos semanais. Então, assim, eu tô sempre pensando 2 meses antes, né? E aí eu faço esse planejamento e a gente faz a execução. Uma campanha. Uma coleção que vai ser lançada na semana que vem, você pensou nessa coleção há 2 meses. Isso, há 2 meses antes. E assim, esse prazo ainda é até curto, né? A tendência é a gente ir aumentando para que as coisas fiquem mais alinhadas.
Mas eu gosto disso, porque eu acho que tem muito a ver com o meu timing. Então, eu não consigo trabalhar ainda com tanto distanciamento. Quando eu fazia planejamento, né, na empresa que eu trabalhava, a gente fazia com 7, 8 meses. Mas para minha marca, já eu não me sinto tão confortável. Porque tem muito a ver com o time, assim, o feeling do que está acontecendo. Então, eu consigo, de 2 em 2 meses, fazer esse planejamento e funciona, assim. E eu acredito que é isso que faz ela ficar cada vez mais direcionada, realmente, né? Porque, como você falou, não, eu tô pensando aqui numa bolsa, vai vir a filha da minha melhor amiga e eu vou colocar o nome dela de Elisa. Né? Elisa é uma coisa, é um nome forte. Isso. Mas, com certeza, não é um nome que passa uma, digamos assim, uma severidade. É uma doçura. Ele é forte, ele é doce. É leve, aí vai colocar tudo aquilo, tem que ter uma inspiração. Isso. E isso daí pode acontecer. Clique, pode acontecer assim, do mais absoluto nada, né? Muitas vezes. Eu tô aqui, olho pra uma coisa, nossa, lembrei esse formato e tal. Porque a cabeça de vocês artistas, porque eu considero artista, né? Que eu não consigo desenhar uma casinha com sol e mano, não consigo. Meu desenho é bem ruim também. Não, o meu é péssimo. Mas dá pra entender. Mas pra quem desenha as bolsas que você desenha, a sua casinha tá ótima. Não precisa nem ser divulgada. Amiga, como eu te falei, são 30 minutos que passam rapidinho, verdade. Rápido demais. E a gente tá acabando o nosso tempo. Mas a gente tinha história aqui pra contar, muitas. Assim. Enfim, um vinho, um happy hour lá na RV. Vamos marcar o pós-podcast. Vamos. Mas eu, antes de encerrar, eu quero lhe agradecer. É uma honra estar aqui. Não, a honra é minha, porque trazer histórias como a sua, de pessoas que nem sabiam ainda do que era o projeto, mas disseram sim, estão aqui, né? Tiraram um pedacinho do seu tempo, se reorganizaram, deixaram o filho com alguém, deixou em casa e veio pra cá pra poder compartilhar com a gente, é muito significativo. E eu tô muito feliz e muito honrada por ter você aqui. Que bom. Queria que você se apresentasse, deixasse os locais onde a gente te encontra, o endereço da tua maison, do teu showroom, do teu cantinho, que é uma delícia, gente. Vocês precisam ir lá, maravilhoso. Verdade. A gente só não consegue sair de lá sem nada, mas é um mero detalhe. Pequeno detalhe. Então, fique à vontade. O nosso showroom fica na Torre Comercial do Shopping Del Passeio, na sala 1214. A gente tem o Instagram, rv.oficial, rvbolsas.com.br. E é isso, vai ser um prazer receber todo mundo lá. A gente toma vinho, café, terapeutiza, faz tudo, conversa. É uma delícia, é muito bom. É ótimo. Rafa, obrigada. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, muito sucesso. Amém, pra nós. Que a RV siga brilhando aí por longas décadas. Amém. E, gente, é o fim do nosso podcast, desse episódio, claro. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Serva na Cuia, que está aqui, o endereço deles. Eles acreditaram no nosso projeto e estão aqui conosco. E eu queria convidar todos vocês a seguir o perfil no Instagram. E se precisarem de qualquer coisa, tá aí o contato também. É uma cerveja artesanal maravilhosa que vocês vão gostar. Fiquem ligados, se inscrevam no canal, aquela coisa bem de todo dia que vocês já conhecem. Se inscrevam no canal, sigam as redes sociais e deixem sugestões de quem vocês querem ver por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau.